Olá, boa noite. Eu sou a Thalita e hoje começa mais um PodMec. Eu estou aqui com a minha amiga Natália. Oi, gente, eu sou a Natália, também sou estudante de administração e eu tô aqui com a minha amiga Milena. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Milena, também estudo administração e hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, a Thaísa. Oi, gente, tudo bem? Eu faço direito, eu tô no terceiro período e eu tô muito honrada e feliz pelo convite de participar desse podcast. E hoje, né, o que é o podcast? Hoje a gente vai tratar, né, sobre o que é uma vida acadêmica, o que é estar na faculdade, né? E para isso eu quero perguntar como que é, Thay, como que foi você fazer um vestibular, né? Como que foi prestar, especialmente no Mackenzie? Eu tava muito ansiosa, né, gente? Vida de vestibulando, todo mundo sabe que é complicado. E eu fiz outros vestibulares também, só que como o Mackenzie era a universidade que eu queria, eu fiquei mais nervosa que o normal. E aí eu lembro que quando eu entrei aqui na faculdade, eu já entrei, tipo assim, comecei a ter uma crise de ansiedade, comecei a ficar nervosa. E eu achei que eu fui muito bem, assim, na prova. Achei que foi uma prova extremamente justa. Só que aí fica aquela ansiedade, né? De sair o resultado e tudo mais. Aí quando saiu, me pegou assim de surpresa, que eu achei que eu não ia passar. E foi isso, gente. Eu entrei aqui já profetizando e orando, que aqui seria onde eu ia cursar, sabe? Porque era um sonho mesmo, assim. E eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi o resultado. E eu lembro que, tipo, no dia que saiu o resultado, eu chorei, fiquei feliz, falei pra minha mãe. E aí ela virou e falou, filha, vê que seu pai tá chegando em casa. E aí eu fui mandar mensagem, eu vi os dois conversando, olha, não vai rolar dela fazer, tipo, na mensagem, assim, porque a gente não tem condição financeira e tudo mais. E aí, nisso, eu fiquei, gente, Deus me prometeu que eu ia fazer faculdade lá, como assim, sabe? Porque eu tinha uma promessa do Senhor que eu ia fazer aqui no Mackenzie. E aí eu fui orar, fui no meu quarto, isso no dia que saiu o resultado do vestibular. E aí eu orei e falei, Senhor, a minha parte eu fiz, eu consegui passar, mesmo achando que eu não ia passar. E agora chegou a sua vez, assim, sabe? De abrir as portas, assim, financeiramente. E aí meus pais nunca comentaram comigo da conversa que eles tiveram no WhatsApp. Tipo, até hoje, eles sabem que eu vi a conversa no WhatsApp, mas eles não... Porque minha mãe sempre teve, tipo, essa ideia de que a gente não pode podar os sonhos dos nossos filhos, sabe? Sim. E ela não queria, tipo assim, virar e, tipo, jogar um balde de água fria no meu sonho e falar assim, olha, filha, não vai rolar. Falou assim, enquanto tiver chance, a gente... tipo, vai acreditar, entendeu? E aí ela não me falou nada, mas eu vi e eu fiquei muito frustrada. E aí eu orei, e aí no outro dia minha mãe recebeu uma ligação da amiga dela falando se eu ia querer, depois que eu terminasse a escola, trabalhar e tudo mais. E aí minha mãe falou, não quer? Ela quer sim, o que ela quer. E aí eu não tinha nem currículo, eu não sabia como fazer um currículo. Eu pesquisei lá, como fazer um currículo iniciante. E aí eu fui, passei, e aí foi através, tipo, desse emprego que eu comecei a pagar, assim, a mensalidade e tudo mais. E como que foi a sua experiência, assim, no primeiro dia de aula no Mackenzie Campinas? Nossa, assim, eu parecia que era mentira, né? Parecia que tava vivendo um sonho. Eu lembro que eu tava muito ansiosa, aí o pessoal do meu serviço deu até chocolate, desejando um bom primeiro dia de aula. E aí eu lembro que teve o teatro, e eu, tipo assim... Achei lindo o teatro o dia quando eu cheguei. E eu acho o Mackenzie muito receptivo, assim, antes mesmo do primeiro dia de aula. Eles foram muito receptivos comigo e com a minha família. Uma integração, né, também. Sim. No começo. Quando a gente passou, inclusive, no vestibular, chegou uma mensagem pra mim, vem visitar o Mackenzie e tudo mais. Aí eu vim com a minha família, a gente conheceu tudo aqui. Aí fiquei mais encantada ainda. E aí, no primeiro dia, assim, gente, não caía minha ficha. Tipo assim, não acreditava que eu tava aqui e tudo mais. Eu lembro que a gente se conheceu nesse período, não foi? Foi no banheiro, assim, do nada. A gente se conheceu do nada, assim. Amizade feminina, né? Criada no banheiro, super comum. Eu lembro que teve uma gincana, né, também. Na verdade, foi bem legal, assim, foi bem receptivo, né? Foi. E aí, como é que foi o seu primeiro dia de aula de fato? Porque teve esse período, né, de integração. E depois a gente começou as aulas, né, a apresentação de professores, etc. E como é que foi? Você conheceu o conteúdo ali? Começou, tipo assim, super pauleira, assim, sabe? Já começou passando conteúdo. Eu achei que, né, ia começar assim mais de boa. E aí a gente já começou estudando, já fez amizade, já semana que vem já tem trabalho. E aí foi começando já a vida acadêmica de verdade de um estudante.
A gente queria saber também de como que foi que você conseguiu a bolsa, né? Que você chegou a falar com a gente. Bom, gente, eu paguei, né, durante 6 meses, assim. 6 meses não. O meu pai precisou de dinheiro emprestado, aí o meu salário ele ia todinho pra faculdade. E aí, eu acho que nos últimos meses, assim, do primeiro semestre, eu emprestei dinheiro pra ele. E aí, virou aquela bola de neve, né? Venceu um boleto, aí venceu o segundo, tava pra vencer o terceiro. E aí, eu tava com aquela angústia, eu até ficava pensando assim, gente, será que eu fiz certo de emprestar? Porque eu poderia muito bem virar pro meu pai e falar, pai, esse dinheiro pra minha faculdade, sabe? Minha prioridade, sabe? Sim. Só que eu acredito também que a gente tem que honrar pai e mãe. E o meu pai, tipo, me bancou a vida inteira. Eu sempre fui muito mimada, digamos assim. Sempre me deram tudo do bom e do melhor. Eu falei, não, vou emprestar. E aí, pra você continuar o próximo semestre, tem que estar tudo regularizado, né? Sim. E eu falei, da onde a gente vai tirar esse dinheiro? E a gente tava no culto, assim, na igreja, e meu pastor, Josimar Fonseca, não sei se vocês conhecem, da Família da Fé, ele pregou e falou que naquela semana ia ter uma boa notícia, e minha mãe, tipo assim, ela encapifou com isso. Ela ficava toda hora falando, não, essa semana a gente vai ter uma ótima notícia, tem novidades de Deus. Mãe sempre sente, né? E ela falando, e aí eu lembro da pregação e tudo mais, só que durante aquela semana, eu acho que foi na terça-feira, eu entrei no quarto e ela tava rindo sozinha, assim, sabe? Tipo, aí mãe, o que tá acontecendo? Eu falei, você fumou maconha? Aí eu falei, gente, ela tava rindo sozinha. Aí ela falou assim, não, eu tô com um sentimento, não sei explicar, eu tô com um sentimento bom, com um pressentimento bom. E aí ela ligou, acho que foi na quinta-feira, não lembro que dia que foi exatamente daquela semana, ela ligou aqui pra saber se tinha como tirar os juros das parcelas que estavam em atraso, meus pais estavam tentando levantar o dinheiro, enfim. E como quem não queria nada, ela perguntou de bolsa, porque no dia que a gente veio visitar aqui e tudo mais, a gente chegou aí na secretaria e saber sobre bolsa. E como eu estudei na Fundação Bradesco, eu não sou de colégio público, eu não consegui participar dessa bolsa e eu tentei o ProUni e não consegui também. E naquela época ainda não estava em vigor a filantrópica naquele momento. Aí minha mãe ligou, ela falou, olha, tem a bolsa filantrópica. Aí, gente, minha mãe falou assim, nossa, aonde tá essa bolsa que eu quero tentar pra minha filha? Aí ela falou assim, olha, só que é só até hoje. Hoje é o último dia do prazo de inscrição. E aí, naquele momento, minha mãe sentiu muito que foi Deus, assim, sabe? Porque muita coincidência, tem gente que acredita em sorte, enfim. E aí, a minha mãe já me ligou, ela falou, filha, vamos tentar. E aí, eu cheguei em casa do serviço, era tipo umas 5 horas, e é muita documentação pra mandar. E aí, eu falei, mãe, vamos tentar pro próximo semestre, a próxima chamada que vai ter. Ela falou, não, Deus tá te mostrando que é pra você tentar e você tá falando que você não quer. Ele sabe. Aí, a gente enviou, assim, tipo, super na correria. E eu jurava que ia conseguir, tipo, 50% de bolsa. Pra mim, já ia sobrar um dinheirinho do meu salário pra mim, né, comprar uma bolsa, alguma coisa. Maquiagem. E aí, minha mãe falou assim, não, filha, vamos tentar que vai dar certo. E eu fui conseguir 100% de bolsa. E, gente, eu não acreditava. Nossa, mas eu chorei, E depois eu até contei meu testemunho de como foi e tudo mais no Instagram. E muita gente tem conseguido essa bolsa por conta que me chama no TikTok, no Instagram. Tem uma menina que conseguiu no Alphaville, inclusive. Gente, que E legal. ela mandou mensagem pra mim, a Yasmin, falando que, assim, que ela veio de uma comunidade, ela mora com a mãe e com a avó e tudo mais. E ela falou, você acha que eu arrisco? Porque você tem que estar matriculado pra tentar a bolsa. Falou, você acha que eu arrisco a juntar o dinheiro, me matricular pra ver se eu vou conseguir uma bolsa? Aí eu falei, não sei, né? Gente, mas que responsa, né? Também. E aí eu fui buscar conselho com a minha mãe. Eu falei, mãe, e aí? Falo pra ela pegar esse dinheiro que ela não tem pra tentar ou não. Aí ela falou, filho, mesmo Deus que fez assim na sua vida, ele pode fazer na dela. Fala pra ela fazer. E aí ela fez, ela mandou mensagem falando que conseguiu. Eu falei, ufa, que alívio. Nossa, que alívio. Já saiu aquele peso, né? Porque a gente falou, não conseguiu. Mas eu fiquei muito feliz justamente de ver as outras pessoas realizando um sonho que eu sabia que um dia foi meu também, sabe? Que um dia eu idealizei aquilo.
Sim. Quando eu entrei aqui no Mackenzie também, foi basicamente a mesma coisa, né? Fiquei desesperada, porque eu não conseguia pagar também. Aí eu consegui bolsa de 50%, porque eles oferecem também para quem estudou em escola pública, né? Então você tem um desconto ali na bolsa, e eu consegui também. Nossa, foi uma sensação única, né? A Nath também, né? Eu consegui um pequeno desconto, na verdade, que eu fiz pelo Enem. O vestibular. Foi pelo Enem. E eu consegui um pequeno desconto. Gente, tem várias formas de conseguir bolsa para entrar no Mackenzie, né? Sim. A gente tem várias amigas que são de Paulínia, né? Que estudaram a vida toda em escola pública e que elas conseguiram uma bolsa de estudo 100% também. Mas também tem que ressaltar que essa bolsa de estudo de Paulínia, você tem que morar a um certo... Acho que 10 anos. De tempo, um né? certo período de tempo, uns 10 anos. Mas também é possível, né? É possível. Tá desesperançoso, né? Exato. Tem uma possibilidade, se você reside em Paulínia, né? E você quer fazer alguma pergunta? Então, eu entrei pelo Mackenzie pelo vestibular normalmente mesmo. Pelo processo normal, eu não entrei pelo Enem, eu fiz o vestibular. E assim, o processo de preparação foi basicamente, eu fiz cursinho também, 1 ano de cursinho. E eu também sempre treinava redação. Uma vez por semana eu fazia uma redação com algum tema do Enem, com aquele estilo da dissertação argumentativa. É porque, na verdade, esse modelo era usado no meu ensino médio. Toda semana a gente fazia uma redação. E era obrigatório fazer, porque valia a nota. Nossa. Sabe? E você, como que você fez, assim, pra se preparar, estudar? Como é que foi? Ou foi de repente? Então, a minha escola, eu estudei na Fundação Bradesco. Quando você entra no ensino médio, eles perguntam se você quer fazer qualificação ou experimentação. Qualificação, eles te preparam para o mercado de trabalho. É quem não quer fazer uma faculdade e tudo mais, já quer se inserir no mercado de trabalho. Que legal. Experimentação é o intensivão do vestibular, quem quer fazer o vestibular. E aí eu escolhi experimentação, então a gente tinha muito... A gente resolvia muitas questões de vestibular. E desde sempre eles prepararam a gente em questão de redação. Tipo, desde pequena eu sempre fui muito boa em redação. Acho que isso, inclusive, foi o que me ajudou a passar. E aí eles incentivaram muito a gente em relação a isso. E eu lembro que eu cheguei a pensar em fazer cursinho e tudo mais, só que eu preferi, tipo, focar na escola, e depois que eu terminasse, caso eu não conseguisse passar, eu fizesse um cursinho e focasse 100% no cursinho pra fazer, tipo, bem feito, sabe? Sim, valeu a pena, né? Pelo jeito que conseguiu entrar. E dentro disso, como foi, assim, a sua experiência dentro do Mackenzie, mas, assim, mais focada na parte acadêmica mesmo, né? Você falou que trabalha, já entrou na faculdade trabalhando. Como é que foi conseguir conciliar, tipo, faculdade com serviço, tudo novo, né? Literalmente ali, quase o primeiro emprego com a primeira faculdade. Como é que foi isso? Então, no dia que essa amiga da minha mãe ligou pra ela, né, foi, tipo, meu último dia de aula. E aí, logo depois, eu tive a entrevista e já passei. Então, tipo assim, eu não tive nem férias, nem nada. Eu já comecei trabalhando e tal. E, assim, gente, não vou mentir, é uma rotina cansativa. Mas eu acho que, assim, né, tudo que a gente faz demanda um esforço. A gente quer criar um bom resultado. Sim. E aí, eu sempre coloco na minha mente que, tipo, um dia eu orei por isso. Tá difícil, mas sei que muitas pessoas também gostariam de estar aqui, sabe? No meu lugar, de estar tendo a oportunidade que eu tenho de estar numa instituição, assim, tão prestigiada como o Mackenzie. Sim. Então, mesmo a rotina sendo cansativa, a gente também tem que entender que a gente vai ter que abdicar de algumas coisas. Sim, vai ter que, tipo, deixar, às vezes, de sair de final de semana, de estar com a família, num churrasco, pra poder estar estudando, entendeu? Sim. Então, eu agora entendo que é um período que eu vou ter que, tipo assim, me dedicar a isso, e que lá na frente vai gerar um resultado, entendeu? E todo mundo respeita, minha família respeita muito bem isso. Tipo, quando sabe que é a semana de prova, eu tenho 2 irmãos, né? Um de 15 e um de 9.
E os dois, assim, eles não fazem barulho a respeito do que a Tatá tá estudando. E olha que a gente tá em semana de prova. A Tatá tá estudando. Então é isso, gente. É ter foco, é se dedicar que dá certo. E eu acho que, assim, eu olho ao meu redor e eu vejo que eu não sou a única com essa rotina cansativa e exaustiva. Então, tipo, se os outros também estão conseguindo, eu também consigo, sabe? Então é isso, é saber encontrar ali na sua rotina um momento pra você poder estudar. Eu estudo na hora do almoço, eu chego mais cedo do serviço pra estudar. Eu acho já madruguei estudando também, não recomendo. Outro dia cedo, né? Ter essa mesma rotina. Como você falou, às vezes tem que deixar algumas coisas de lado, né? Pra focar nisso. Sim. E aí, você conseguiu conciliar, tipo, o serviço, né? Com a faculdade. Mas você conseguiu fazer alguma coisa, assim, extracurricular na faculdade? Teve alguma experiência, né? Eu pretendo fazer iniciação científica, eu ainda não fiz. Mas no primeiro semestre, eu quis ser representante, fiz essa loucura. E, assim, o primeiro semestre eu acho que foi até mais tranquilo em relação aos outros. E ser representante, querendo ou não, faz você ter um contato com os professores e tudo mais. Sim. E eles até, tipo, te dão mais credibilidade, digamos assim, porque vê que você tá se esforçando e tudo mais. Também dá pra você ser um representante ruim, né? Mas eu falei, vou tentar. E fui no primeiro semestre, eu ganhei acho que 30 horas extracurriculares. E pretendo fazer outras coisas, né? Porque eu só tô no terceiro período ainda, tem muito chão pela frente. E, nossa, você falou da parte de ser representante de sala. Vale muito pro currículo, gente. Eu tenho que frisar isso, porque eu cheguei a procurar emprego, na verdade, cheguei a procurar um estágio e eu não fui representante de sala, mas eu fiz parte da empresa Júnior, junto com a Milena, né? E, nossa, o pessoal realmente fica de olho nessas coisas. Se você toma a iniciativa para você desenvolver a sua vida profissional, a sua vida acadêmica, eles valorizam muito isso e é muito importante, né, gente? Inclusive, quando eu consegui o meu emprego, uma coisa que eu esqueci de contar, na hora que eu tava fazendo o currículo, minha mãe falou, põe aí que você tá fazendo faculdade na Mackenzie Direito. Eu falei, mãe, a gente nem tem o dinheiro pra pagar a matrícula. Aí eu falei, depois disso eu não consigo. Ela falou, não, mas você vai estudar lá. Ela acredita, confia. Aí eu falei, mãe, não. Não, aí depois a minha chefe, como tá os estudos? Eu falei, então, não consegui. Aí eu fiquei com medo e tal. Ela falou assim, filha, o Mackenzie vai trazer uma boa bagagem pro seu currículo. Ela vai olhar, ela vai dar uma credibilidade. Não, isso é verdade. E aí eu falei, vou colocar. Aí eu coloquei. Inclusive, depois ela veio comentar comigo, a minha chefe, que ela falou que ela reparou que, assim, eu já tinha um objetivo de vida traçado, que muitas das pessoas que ela fez as entrevistas tava, sabe, meio perdida, assim, com a vida, não sabe, tipo, qual caminho seguir, pra onde ir. E ela viu que eu tava, tipo assim, muito focada, ficou, tipo assim, muito impactada, assim, sabe, com o Mackenzie, assim, sabe? Ela falou assim, isso me deixou um pouquinho de olho, assim, você falou assim, olha, essa menina, ela tem um diferencial e tudo mais. Ela falou, e aí eu falei, nossa, minha mãe tava certa. Mãe sempre tá certa, né? Mãe sempre tá certa. Pode dar um sol, falava que vai chover. Coloca pra fora, chove na hora, gente. Impressionante. Então, o Mackenzie é um ótimo... assim, é importante no currículo. No currículo, é isso. importante. É valioso, né? Isso exato. é verdade. Quando eu comecei, pesa, assim, o seu currículo. Muito, porque quando eu comecei no meu serviço, eu não tava estudando ainda, né? Eu tava prestando vestibular, aí eu passei aqui no Mackenzie, né? E aí depois, assim, nossa, parece que as pessoas até mudaram comigo, sabe? Tipo, você estuda no Mackenzie, sabe? Agora. E então, assim, funciona, porque eu até fui promovida esses dias também, então, assim. Algo que pesa muito no seu currículo, porque parece que as pessoas sentem, olha, diferente, né? Ver o seu esforço de você estar fazendo uma coisa nova, né? E dentro disso, eu queria te perguntar como, assim, a faculdade te ajuda no seu serviço, sabe? Não sei se você trabalha especificamente na área de direito, mas eu acredito que alguma coisa, assim, você consiga utilizar no seu serviço. Bom, eu entrei primeiro na vaga de recepcionista. E aí eu fui promovida no final do ano passado. Então eu fiquei mais ou menos um ano, né, como recepcionista. E aí eu tô agora na área de formalização, que é justamente a área de contratos. Então agrega muito. E coincidiu que, assim, eu trabalho numa FDIC, que é um fundo de direito creditório. E aí
era o que eu tava aprendendo em direito empresarial, justamente na época que eu fui promovida. Precisava. E aí eu até fui fazer umas perguntas pro professor, tal, tudo mais. E tudo que eu vejo aqui na faculdade tá super me ajudando lá no serviço, assim. E você que faz direito, tem alguma matéria aí do direito que pesa mais, que você pode dar de dica pra quem tá ingressando agora? Penal. Gente, com certeza. Todo direito fala isso, né? Só escuto o povo falando penal. E eu tô tendo agora, segunda-feira eu tenho prova de penal. Então, assim, orem por mim. Vai tirar um 10. Entendeu? Vai dar certo. Consegue. Confia. E assim, tem que confiar, gente, porque não pode desistir. E eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu super amo penal, tô gostando muito de penal e tudo mais. Aí chegou a nota e falei, não tô gostando de penal. Não tô gostando. Mas é se esforçar, gente. Sempre tem aquelas que a gente vai ter que dar uma atenção maior, porque a gente tem uma dificuldade. Eu acho que a minha é penal. Perdão. Eu queria perguntar se tem alguma área do direito, assim, que você tem mais afinidade, que você tá, assim, pensando em seguir. Gente, eu, Thaísa, plano de carreira futuro, lá na frente, quero ser juiz um dia. Só que, pra mim atuar como advogada, eu pensei em direito empresarial, que é justamente onde eu tô trabalhando. Só que eu acho que, como eu não tive contato com nenhuma das outras áreas ainda, pode ser que, às vezes, se eu fizesse algum outro estágio, eu estivesse ali exercendo na prática, eu pudesse até gostar mais. Então, tipo assim, eu tô com um leque, assim, bem aberto, porque é bem extenso, né, as possibilidades. Então, eu tô com a mente bem aberta pra tudo, sabe? Mas, tô com prioridade em seguir no direito empresarial, assim. Muito legal. É bem interessante. E assim, qual o conselho que você deixa pra quem tá ingressando agora, pra quem pretende? Ou alguma dica também do curso de Direito pra quem sonha em fazer Direito aqui no Mackenzie? Olha, gente, acho que a principal dica que eu dou é você, assim, não deixar levar por amizade, assim, sabe? Eu sei que vai ter gente que vai falar, vamos matar aula, vamos sair, vamos... É ter foco, sabe? É uma fase, vai passar e você tem que ter foco, sabe? Coisa mais gente que vem e faz, assim, um curso meia boca e depois, como que essa pessoa vai ser um bom profissional no futuro, Sim, sabe? Exato. Então, eu acho que é você estabelecer bem, assim, quais são os seus objetivos e, principalmente, ter ali uma rede de apoio, sabe? Que vai te ajudar a traçar isso, sabe? Tem os professores, tem, tipo assim... Porque muita gente, às vezes, entra na faculdade e por justamente ter um leque muito extenso, não sabe pra qual carreira, qual área seguir. Então, eu super recomendo também ter troca entre professores, entre alunos e tudo mais. E é isso, assim, que eu acho interessante, assim, é você compartilhar... Porque o professor vai te ajudar, gente, a traçar um objetivo ali profissional, acadêmico. E é assim, gente, se chegar com as pessoas que estudam, entendeu? Não vai com o pessoal da bagunça, que depois eles depois você roda e eles estão lá. Você tá lá na DP, ele conseguiu passar o que ele colou, né? E você não, entendeu? Então, foca com aquelas pessoas que estão no mesmo propósito e objetivo que você, entendeu? Saiba estabelecer isso e... Porque eu acho que o que mais faz a pessoa desviar do objetivo dela na faculdade é justamente as amizades, as festas, né, que a gente sabe que tem bastante. Então, tipo assim, se você souber conciliar, ter um equilíbrio, perfeito, entendeu? Então, essa é a minha dica, saber ter um equilíbrio. Sim, muito bom a dica, hein? E o que, assim, de curiosidade, o que você mais gosta no Mackenzie Campinas, assim? Ai, gente, tudo, né? Porque meu sonho era estudar aqui. Então, tipo assim, esses dias eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, tipo, até hoje não cai a minha ficha, sabe? Quando eu entro aqui, eu falo, gente, eu estudo aqui, entendeu? Parece que é mentira. Então, eu gosto de tudo, gente. Eu falo bem do Mackenzie pra todo mundo, porque eu sei que foi um sonho, sabe? Realmente foi um sonho. E sempre foi minha primeira opção. Minha mãe sempre falava, o plano B é fazer o A dar certo, vai dar certo. Então, eu recomendo o Mackenzie pra todo mundo, eu amo o Mackenzie. E, gente, não tô puxando o saco, tá? Só pra avisar. É porque eu realmente sempre sonhei com isso. Então,
cada detalhe, assim, eu acho que eles cuidam muito dos alunos, justamente por ser uma universidade que está, tipo, muito presente. A gente sente justamente que eles estão a par de tudo, assim. Eles querem te proporcionar a melhor experiência possível, sabe? Falando dentro disso, a gente também tem feira de estágio, né? Aqui no Mackenzie tem bastante oportunidade, né? Que eles envolvem a gente. Exatamente. Palestras, tudo, gente. Eu acho que, assim, eles estão muito engajados em dar Até Red o Bull aí melhor na deles prova. pra gente. Até Red Bull na prova tem lá na mesinha, só Sim. pegar um. Então, é muito bom, né? Então, é isso, né? Muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço. A gente tá encerrando Obrigada. mais um PodMac. E tchau, galera! Tchau, gente!